Gurizada, o negócio é o seguinte, nesta época sem futebol, todo mundo se protegendo, se cuidando em função da pandemia, eu vou me propor a contar duas histórias, uma neste vídeo e outra no vídeo seguinte, dos meus tempos de atuação como repórter da Rádio Bandeirantes e que tem a ver, inclusive, com a nossa rivalidade. São dois clássicos, um vencido pelo Grêmio e outro vencido pelo Internacional. Este eu vou contar um bastidor de um clássico que ficou conhecido como Clássico Grenal do Zezinho, em que o Grêmio venceu 1-0 no Estádio Olímpico. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, para dar o teu like e para vir conversar sobre futebol conosco. E é claro, sempre o alerta, previna-se, esteja muito bem informado, informação vem antes de uma prevenção, você tem que estar bem informado para fazer a prevenção adequada e cuide dos idosos que estão ao seu redor, eles representam sem dúvida alguma o ponto mais vulnerável desta pandemia. O ano é 1999, 12 de setembro, o Grenal do Estádio Olímpico pelo Campeonato Brasileiro, que ficou conhecido como o Grenal do Zezinho. Zezinho é um jogador muito folclórico que veio do Internacional, atuou no Vasco da Gama, respaldado pelo ex-técnico do Internacional e depois passou pelo Grêmio também, Antônio Lopes. E ele chegou aqui cheio de marra, achava que tinha o futebol do Romário e tinha o futebol do Zezinho. Bem, vejam vocês que no ano de 99, o Internacional começou muito bem, o Inter tinha o Paulo Autuori como treinador, e o Internacional chega na fase semifinal da Copa do Brasil contra o Juventude, que depois viria a ser o campeão em cima do Botafogo. O Internacional empata no primeiro jogo semifinal no Jacone 0-0, e no segundo jogo, um resultado completamente fora da curva. O Juventude impõe ao Internacional em pleno Beira-Rio. Esse jogo foi em julho, 4-0, desmanchando o Internacional da gestão presidida por Paulo Rogério Amoretti. O Internacional tenta se reconstruir, lá pelas tantas começa o Campeonato Brasileiro, cai Paulo Autuori e assume Valmir Louruz. Valmir Louruz, que tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Juventude, assume o Internacional no grande desafio da sua trajetória. E aí chega o Grenal, no Estádio Olímpico pelo Campeonato Brasileiro, dois times medianos, o Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho na sua equipe. E eu era repórter setorista do Internacional e na sexta-feira, depois do treinamento coletivo, ao passar pelo portão 8, onde ficavam ali as cabines de imprensa, naquele tempo não era, os jogadores não falavam em entrevista coletiva, falavam individualmente com as emissoras de rádio, canais de televisão ou com os canetinhas dos jornais. E eu vou entrevistar o Zezinho e o Zezinho fala a seguinte frase: nós vamos ganhar o Grenal, até porque a defesa deles tá horrível, tá tudo desarrumado. Dá essa declaração para mim, eu imediatamente chamo o assessor de imprensa do Internacional, o jornalista Cláudio Dissmann, para pedir uma entrevista com o técnico Valmir Louruz. E ele pergunta por quê e eu mostro para ele no gravador, era no gravador naquele tempo, fitinha cassete, mostro para ele a gravação. O Dissmann ficou apavorado, entrou correndo dentro do vestiário, trancou o Zezinho não fala para mais ninguém, veio um pedido do Internacional para que eu não divulgasse aquela entrevista, e eu disse que não, que aquela entrevista era a minha manchete daquela sexta-feira e que ela iria para o ar. Os outros jornalistas tentam entrevistar o Zezinho, o Valmir Louruz não dá entrevista naquele dia, só falaria depois do Grenal, que foi num domingo no Estádio Olímpico. A entrevista vai para o ar, imediatamente a entrevista indo para o ar, me liga o assessor de imprensa do Grêmio, Serginho Schiller, grande jornalista, me dizendo o seguinte: Léo, como ele me chamou no telefone, o Rotti, que era o técnico do Grêmio, quer a gravação, quer a entrevista. Lembrem que nós estamos falando de 1999. Se essa entrevista fosse veiculada hoje na Rádio Bandeirantes, em 30 segundos ela estaria em poder do Grêmio. Não era tão fácil, né? O YouTube não cumpria esse papel, Spotify, as redes sociais não existiam ainda, então não era tão fácil a disseminação das notícias. Eu falei, olha, Serginho, ele tem que fazer um pedido lá para a Rádio Bandeirantes, faz o pedido lá que a Bandeirantes vai ceder, como cederia para o Internacional. O Serginho Schiller encaminhou um pedido assinado pelo presidente do Grêmio e, evidentemente, a gravação foi liberada e o Rotti usa esta gravação para mobilizar os seus jogadores, sem dúvida alguma. Bem, o Grenal começa, o Zezinho entra em campo, os jogadores do Grêmio já começam a xingar ele quando os times estavam dentro de campo no aquecimento. Num dos primeiros lances, o Scheid joga o Zezinho
na pista atlética do Estádio Olímpico. Os jogadores do Grêmio estavam enfurecidos. O Grenal foi um Grenal ruim tecnicamente, e o Grêmio saiu com a vitória com um gol do Zé Alcino. Zé Alcino, lembram? Havia jogado no Inter, passou pelo Grêmio depois. Zé Alcino, pois o Zé Alcino fez um gol aos 44 do segundo tempo, num escanteio cobrado da esquerda, à esquerda das cabines de rádio, da ponta esquerda. O Ronaldinho bate o escanteio, o goleiro João Gabriel do Inter não sai, há um vacilo da defesa, e Zé Alcino de chapa, se não me engano, com a perna esquerda, empurra para as redes, 1-0, dando a vitória ao Grêmio, e o Grêmio saiu, é claro, flauteando o Internacional com a história do, como é que a defesa dele está horrível. Vamos aos times. O time do Grêmio naquele 12 de setembro de 1999, Grenal pelo Campeonato Brasileiro, o Grenal do Zezinho, Danley, Zé Carlos, Scheid, Ronaldo Alves e Éder, que era zagueiro e jogava também como lateral esquerdo. Capitão, ex-portuguesa, Fabinho, Itaqui e Ronaldinho. Cleison e Agnaldo, técnico Celso Rotti. O Internacional de Valmir Louruz. João Gabriel, Enciso, Lúcio Gonçalves e Regis, quarto zagueiro, que também jogava como lateral. Dunga, o capitão do Tetra, Dunga, Clayton, Celso e Elivelton. Elivelton havia sido campeão da América, fazendo gol contra o Aliança Lima com o Cruzeiro do próprio Paulo Autuori, que já não estava mais o Inter, ele que trouxe o Elivelton. Na frente, o famigerado polêmico Zezinho e Anderson Barbosa, que o Internacional trouxe lá na capital federal como grande contratação e que não jogava absolutamente nada. O Grenal do Zezinho deu Grêmio 1-0, gol do Zé Alcino. Feitoria gurizada, vai um abraço.